Em uma entrevista recente no programa Marçal Talks, Pablo Marçal confrontou Miguel Oliveira com perguntas diretas e incisivas, deixando o convidado sem respostas imediatas. O episódio gerou intensa repercussão nas redes sociais, com internautas comentando sobre o tom firme e as provocações feitas por Marçal durante a conversa. Missionário. Exato. Aí é uma consagração perante toda a igreja, com o consentimento de todos os obreiros do corpo de Cristo, que aí você tem ali já um cargo específico, e ali você realmente é considerado um missionário. Então, se é um missionário, qual que é a sua missão? A minha missão é levar o ID de Cristo, a mensagem de Cristo, anunciar aqueles que ainda não conheceram a verdade, aqueles que não conheceram a Cristo, e pregar aquilo que Deus me vocacionou. A galera tá escrevendo Pastor Mirim. Pra que falar Pastor Mirim, mano? O cara tem 15 anos, só no Ocidente, que tem adolescência e a gente fica chamando os outros de Mirim. Mirim. Não tem adolescência no Oriente, vocês sabem disso? Não existe. Você vai pegar um judeu, por exemplo, com 12 anos de idade, o cara já está na fase adulta dele. Isso é verdade. Tira esse nome Mirim aí. Tira esse nome Mirim aí. É Miguel o nome dele. Eu tenho um filho que chama Miguel. Você sabe o que significa seu nome? Quem é como o Senhor? Quem ousa ser como Deus, né? Quem ousa ser igual a Deus. Foi por isso que eu pus esse nome. E o arcanjo Miguel Arque, você que está assistindo, o Arque é de liderança. Então, você vê o nome arcanjo, Arque é liderança de anjo, ou seja, o Miguel é líder de anjo. Mas me fala uma coisa, você tem 15 anos de idade? Estou com 15. 15 anos de idade, você foi bombardeado. Eu que já fui muito bombardeado, nós vamos discutir isso aqui para ajudar as pessoas que, quando passa esse tipo de situação, querem desistir da vida, querem desistir de tudo que foi chamado. Eu vi ali que você tomou uma pancadaria, uma zombaria, um negócio absurdo. Como é que você ficou? Ô Pablo, primeiro que entender que quando a gente mexe numa caixa de marimbondo, que é dentro da igreja, primeiro que as pessoas, elas têm um sério problema. Sim. Com tudo aquilo que é novo. As pessoas, elas têm uma grande dificuldade de captar aquilo que é novo para ela. As pessoas não conseguem entender isso. E todo aquele que Deus levanta, Pablo, ele não levanta para ficar no morno, naquilo que é, como eu posso dizer, o natural, aquilo que as pessoas costumam ver. Deus, quando tem uma chamada de arrebentar na vida de alguém, essa pessoa ela vai causar incômodo. Ela não é normal. Daniel, ele não era normal. Daniel, ele era uma pessoa que ele se destacava entre milhares de iguais. E Deus levantou ele com uma situação que ele podia muito bem ser influenciado, mas ele escolheu influenciar. Então Deus me levantou desde muito cedo. Para a gente que não sabe, eu prego desde os meus 3 anos de idade. Eu estou no altar ministrando desde os meus 3 anos de idade. Só que esse baque, esse boom, esse estouro todo, aconteceu esse ano, quando eu estava ainda com 14 anos, fiz 15 agora em abril. Desculpa, mas o que você pregava com 3 anos? Pablo, não diga pregar. O que é pregar para você? Pregar, dependendo, se for na marcenaria, pegar um martelo, pegar um prego e bater nele. Isso é um pregar. Você perguntou para mim. Eu estou te perguntando outra coisa. Não, mas dentro da igreja tem outro termo, pregar. Não, eu não estou com zoeira, mas eu tenho 4 filhos. Fico imaginando que com uma criança de 3 anos pregar o quê? Bom, digamos tipo, que é levar uma mensagem. Libertação da mamadeira, a libertação do quê? O que é? Eis que vai ter o êxodo do berço. O que é a pregação dos 3 anos? A levar a mensagem. Pronto, vamos trocar o termo pregação por levar a mensagem. Só para você entender, tá? Eu não estou com zombaria, não. É porque quando você fala isso, Miguel, deixa eu te explicar uma coisa. Eu vejo, né, te sigo, acompanho você. Eu acho que o grilo da galera é que quando você fala uma coisa que às vezes é tão fora da curva, se você não der a explicação, as pessoas ficam com tem um negócio dúvida no cérebro que chama balelômetro. Aí você fala, não, eu pregava com 3 anos. Eu fiquei pensando lá em casa, eu tenho 4 filhos, cada um com 3 anos. O evangelho que ia pregar da mamadeira, o êxodo era do berço, o Gênesis é como começou na maternidade. Tipo assim, pregar o quê? O que é pregar? Bom, vamos trocar o termo, o que é pregar para levar uma mensagem? Bom, Pablo, hoje a gente entende o renomado bispo o que é um culto, hoje a gente entende como funciona o altar, hoje a gente entende o que é levar uma mensagem, o que era levar uma mensagem na época. Hoje as pessoas descobriram o que era o meu dom de cantar. As pessoas descobriram agora que eu cantava. O irmão canta também. Cantava. Você é melhor cantando ou pregando? Não é melhor, porque é vocação. A gente vai fazendo aquilo não, que a mas gente... Agora, se você for dar uma nota de 0 a 10, o que é que fica? Agora sim, eu me considero que eu canto muito bem.
Eu acredito que eu canto muito bem. Mas pelo fato de eu pregar mais do que cantar, acredito que eu desenvolvi mais desenvoltura no termo da pregação. Mas, Pablo, resumindo aqui, desde os meus 3 anos eu estou dentro de uma igreja. Então, desde os meus 3 anos eu estou vendo culto, eu estou vendo pastores, eu estou vendo pregadores, eu estou vendo cantores. Desde os meus 3 anos de idade, eu já estou dentro, inserido num lugar chamado igreja. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você, por exemplo, não for mais aceito dentro de uma igreja, as pessoas ficarem contra você, você vai ser como a Priscila Alcântara, lá do PlayStation, que antes era uma menina boazinha, cantava as coisas de Deus, aí depois pintou o cabelo de roxo e começou a ficar doida. Você acha Pablo, que tem chance de acontecer isso com o Miguel? Não, primeiro que, Pablo, eu não estou dentro da igreja para ser aceito pelos homens. Eu sei quem me levantou. A Bíblia conta sobre vários profetas que foram rejeitados pela própria nação. Só que o profeta, ele não está preocupado se a pessoa que está ouvindo, ela está gostando daquilo que ele está dizendo. Ele está levando uma mensagem. Você é mais missionário ou mais profeta? Eu sou os dois. Então você já é Deus cantor. me levantou com dom profético e me levantou como missionário. Então vamos lá, Pronto. você já é cantor, profeta e missionário. Pronto. E pregador, esqueceu. E pregador. Pregador. E profeta. Pronto. E pastor? Não sou pastor. Não é pastor. Não sou pastor. Então tá. Desses, qual que é a prioridade que Deus te chamou? Ô Pablo, primeiro que você entende que o pregador é aquele que leva a palavra de Deus, sim? O profeta é aquele que também leva a palavra de Deus. Deus dá uma palavra para ele, então ele é um mensageiro. Sim. O pregador é um mensageiro. Então todo pregador é um profeta, todo profeta é um pregador. Missionário é o quê? Aquele que evangeliza, aquele que leva uma palavra. Ou seja, os 3 são títulos, mas com um só propósito. A gente deve ter títulos, cargos, mas em tudo essa questão de cargo e por aí vai, a gente tem que entender que é um só propósito. Qual o propósito? Levar a palavra de Deus. Então, se a pessoa ela me vê como um profeta, amém, mas o meu foco para ela é levar uma palavra. Se a pessoa me vê como um pastor mirim, eu não corrijo quem me chama de pastor mirim, embora eu não seja. Só que Nem mirim, nem pastor. Nem mirim, nem pastor. Só que a pessoa ela me conhece assim, eu não vou entrar aí naquela questão de matar aquela pessoa ali, amém, mas o meu intuito é levar uma palavra para aquela pessoa. Se for comparar você com o Valdomiro Santiago ou com o Edir Macedo, você acha que você parece mais com qual dos dois? Em níveis de pancada? Não sei, você pega de coisa boa e de coisa ruim. Todo mundo tem, eu tenho, você tem, só Jesus que não tem coisa ruim. Primeiro que o bispo, eu admiro muito o bispo Edir Macedo, até mesmo pela questão de pancada. Uma curiosidade. O que é pancada? Porque tem a pancada traduzir. É a perseguição, digamos assim. Quando eu estava sendo perseguido, muito perseguido, eu gostava muito de assistir um filme chamado Nada a Perder. Já assistiu esse filme? Não assisti, mas eu... Do Edir Macedo. Eu pude acompanhar ali de pouco o que esse cara já sofreu, as pancadas que esse cara já viveu e por aí vai. Mas em termos de comparação, o Pablo Marçal, eu acredito que cada um tem a sua ideologia, cada um tem aquilo que acredita, cada um já viveu aquilo que Deus já proporcionou que ele viveria. Mas eu me considero, se fosse espelhar alguém, me espelharia no apóstolo Paulo. Não. Eu não falei o favorito. A pergunta é para te colocar numa situação que você tem que escolher um. Escolher um? Bom, Edir Macedo. Então, é a pessoa que gera mais identificação com você. Pronto. Tá. Você toparia pregar o evangelho, então, sem cobrar nem R$1 e viver de graça, tipo um voto de não receber mais oferta, Pablo, de não receber mais nada? Primeiro que a gente não prega o evangelho, Pablo, por quesitos de riquezas, ajuntar bens aqui na terra. É claro que as pessoas confundem muito locação, sabe? E as pessoas acabam confundindo. Ele prega por dinheiro. Não é questão de pregar por dinheiro, é questão que tudo existe uma locação. Você sabe disso, todo mundo sabe disso. Existe uma locação. Agora, aceitar a pregar sem dinheiro, eu já faço isso há muito tempo. Só que eu não exponho isso. Eu não levo isso. As pessoas acham que todo culto que eu vou, eu ganho 10 mil. As pessoas acreditam que todo culto que eu vou, eu saio com o bolso cheio de dinheiro. As pessoas acham que todo culto que eu vou, eu saio com uma pilha de dinheiro porque eu preguei o evangelho. Sendo que, na realidade, essas pessoas não entendem o que acontece por detrás. Há muitas igrejas, há muitos pastores, inclusive, a maioria deles já fizeram vídeo na rede social, tem na rede social, dizendo assim, olha, o Miguel veio aqui na minha igreja, nunca cobrou R$1 para nada, leva o evangelho, prega. Então, assim, não é questão de enriquecimento. É questão de levar o evangelho, as pessoas deduzem isso pelo que elas acham que a mídia... Você sabe qual que é o pastor mais rico do mundo? Não. O Edir Macedo. Eu te fiz essa pergunta. Você tem uma conexão, inclusive identitária com ele. Ele não é seu líder, pelo que eu imagino, mas
Você olhou para ele, o nível de pancada de alguém vai mostrar o nível de prosperidade que ela tem, tá? Quanto mais apanha, se você seguir naquilo e aprender com aquilo, você fica cada vez mais próspero. E prosperidade não é dinheiro. Isso que eu fiz uma pergunta que eu quero sentir o cheiro do seu coração. Eu te perguntei, você toparia? Eu já entendi que você já fez de graça, mas que hoje você cobra. E assim, cara, eu não... Longe de ser contra a prosperidade, eu acho que todo mundo tem que prosperar, tá? E eu sei que tem gente que te chama. Sim. Você é rico. A árvore é próspera, o rio é próspero, a palavra é próspera, Exato. só não é próspero para quem é resistente. Isso é verdade. Mas por que eu estou te perguntando isso? É para tirar um estigma de você. Porque as pessoas, elas gostam de você até quando você não perturba elas. Mas quando você começa a ficar famoso, no Brasil tem um código. Ficou famoso, tem que ser derrubado. Começou a ser herói, tem que levar um tiro. Alguma coisa tem que fazer com quem está sobressaindo. O Brasil é proibido. É proibido ter sucesso. Só que eu te pergunto, toda pergunta que eu fizer, não tem um pingo de maldade nela. Sim. Eu quero... A intenção verdadeira é das pessoas te conhecerem, de eu extrair o melhor que tem dentro de você e de tirar um monte de estigma. Porque tem um monte de gente que tira um monte de conclusão por causa do The Power, The King, The Best, não sei o quê. Inclusive, para quem não sabe, eu estava dentro do camarim antes de entrar, falei para ele, cara, você não vendeu um curso de inglês? Você não fez... Aí eu falei para ele, cara... Isso já, assim, eu entendo o propósito, mas isso já mostra a minha intenção de não ganhar dinheiro. Então, ganhar dinheiro é uma coisa, fazer dinheiro é outra. Vou explicar por quê. Exatamente. Você sabe que tem gente que te convida para pregar, não é pelo seu nível de palavra, mas pela imagem que você tem? Sim. E que vai atrair um monte de gente? Claro. Então, ao mesmo tempo que eu estou te perguntando do dinheiro, eu sei a intenção de muitos pastores, de muitas igrejas te convidando. Sim. O que eles querem? Eles querem pegar uma das pessoas mais faladas e mais assistidas do país, colocar lá no culto, para gerar indignação, o CAC custar mais barato, para adquirir mais lead de forma mais barata e mais gente encher a conferência, a convenção. Isso é muito natural. Isso é verdade. Certo? Não vejo nenhum problema na prosperidade. Agora eu fiz uma pergunta, você não respondeu. Você toparia pregar e nunca mais receber nada por isso? Sim. Eu posso ganhar dinheiro de outras formas. Trabalhando, criando uma empresa. Você já criou empresa? Não. Não? Eu tenho 15 anos, papo. Eu tenho um monte de dó, você com 15 anos. Você tem uma agenda pior que a minha, com 15 anos. Mas... Ó, a Maria, mãe de Jesus, quando o anjo falou com ela, ela tinha 16. Sim. Davi, quando foi arrancar a cabeça do Golias, tinha quanto? 16. 16. Tem dó de você com 15 anos? Não. Isso já é uma aula de que vocação não depende de idade. Você né? sabe o que em você mais irrita as pessoas? Pablo, primeiro que o meu foco não é irritar ninguém. Não, mas eu te Meu perguntei, tem uma leitura emocional. Vou chegar lá. Primeiro que o meu foco não é irritar ninguém, não é provocar ninguém. Provocar sim o diabo, irritar sim as trevas, saquear o inferno. Essa é a minha vocação, é isso que pulsa, isso que queima dentro de mim. Agora, acredito que algumas coisas que as pessoas ficam irritadas, uma delas é a minha idade. Acredito que pelo fato de eu ter 15 anos, e por tudo quanto que Deus já fez na minha vida, e essa proporção que tomou, e essa frequência que eu estou indo, acredito que uma das coisas que irrita as pessoas são a minha idade. Você é a cópia do seu pastor? Não. Não? Não. A parada do The King, The Power, The Best, eu vi ele fazendo antes de você. O que você acha que é isso? Você acha que um garoto igual você não idealizou um pastor e começou a olhar nele e começou a copiar sem perceber? Porque a gente é produto do meio. Ô, Pablo, vamos lá. Primeiro que esse The King, The Power, eu vou dar uma informação para você aqui. Ninguém tem essa informação. Vamos lá, então. Ninguém tem essa informação. Quente, é forte. Quente, é forte. O The King, The Power, se você for perceber, The King, The Power é do rei o poder. Né? Se você pegar o significado dele, é um inglês mais falado, mas The King, The Power, The Best. Primeiro que não é uma frase pronta, não é uma frase pensada, não é uma frase... Eu ouvi ele falar isso... Não, mas ele fala exatamente errado do jeito que você fala. Ele fala exatamente errado. É o que eu tô te falando, você é uma cópia dele, então. Não dele, da frase. Eu copiei a frase, não ele. Mas quem que falou? Não, ele Sabe falou... qual o problema? O problema é o seguinte, o problema é a gente ter uma pessoa como absoluta, sim, e a gente nem checa se o negócio é verdade e sai repetindo. E mesmo que seja cópia, Paulo, mas mesmo que seja cópia, eu não vejo problema nisso. Porque Paulo diz, sede meus imitadores como sou de Cristo. Mas de Paulo, não do pastor, eu falo inglês errado. Mas a Bíblia diz, veja a vida do seu pastor, imite aquilo em toda a sua forma de viver. É o texto. Aonde que está isso?
É o texto bíblico. Aonde? É o texto bíblico. Mas da onde? Não vou te dar o dado aqui. Não, você pode pegar o mas é o chat texto GPT que eu bíblico. quero saber como é que imita pastor. Tá isso lá na Não, Bíblia, não não. é mesmo. Observar a forma de seu pastor em toda a sua forma de viver. Observar não é para imitar. Observar é para... Então, mas vamos lá. Observar. É que eu não vou me entrar no debate aqui, Não, Paulo. vamos, eu não cara. vou debater com você, cara. Paulo. Vamos, cara. É isso. Sabe por quê? Paulo, ó. Seu último vídeo tem 70 milhões de visualizações que eu vi, que foi muito doido, o tal do Kleber. Deixa eu terminar o Off the King. Vai. O Off the King, então, eu percebi, ouvi aquilo e falei assim, poxa, cara, Off the King, nunca tinha ouvido isso. E aí, num culto eu estava... Foi aqui em Alphaville, inclusive, esse culto. E aí eu estava pregando, depois de 1h30 de mensagem, aí tinha um casal assim sentado. Aí Deus me deu uma revelação e falou assim, olha, fala para eles que Deus está mudando a rota, Deus vai que eu vou direcionar, que eu cheguei e falei assim, olha, Deus vai colocar vocês dentro de uma nação. Se você perceber a revelação, até ali eu não falei qual nação seria. Falei assim, Deus vai colocar vocês dentro de uma nação. E eles olharam assim, eu falei assim, e sabe qual que é a nação? Eu vou falar o nome do país, vocês vão pisar. E lembrei desse Off the King. Falei, aí foi eu. Falei assim, Off the King, the power, the best. Vocês vão pisar naquela nação. Falei inglês. Quer um dado? Esses caras estão nos Estados Unidos. Ninguém sabe disso. O casal que eu profetizei, Off the King, está nos Estados Unidos. E olha só que profundo é isso. Deus me deu uma revelação. Só que eu me inspirei naquilo que eu ouvi, complementei. Olha Natan quando foi profetizar para Davi. Se Natan chegar para Davi e falar assim, seu adúltero, você matou Gurias. Só que ele pega uma parábola. Deus mandou ele dar uma parábola? Não, ele montou uma parábola. Davi, olha essa parábola aqui. E ele conseguiu chegar no coração de Davi. Então, a revelação... Na verdade, Davi não percebeu, né? A parábola. Não percebeu. Ele acabou não dando percebeu. O decreto. Quando ele deu o decreto era contra ele. Pronto. Ele não percebeu, só que Natan, ele chegou de uma forma assim, tão estratégica, e eu entendo que até para entregar uma revelação, até para ser usado por Deus, você tem que ser estratégico. Tá, e o que você aprendeu depois de ver essa zombaria nacional contra você? Você falando The King, The Power, o que você aprendeu? Eu aprendi que não adianta. Toda vez que você vai... Isso, até você sabe muito bem disso. Quando você cria algo novo, quando você é levantado para algo, infelizmente as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão te caluniar. Só que a gente tem duas escolhas. Parar, certo? Descansar, porque querendo uma pancada, ela desgasta a gente. Ou prosseguir. E vedar os nossos ouvidos e ouvir aquilo que Deus grita no nosso coração. Eu ouvi o que Deus gritou comigo. Deus me chamou. Eu tenho uma certeza. Pablo, se eu tenho certeza de que me levantou, para que eu vou ficar? Não deu vontade de desistir nenhuma vez? Pablo, deu. Fala disso. Deu. A perseguição, eu entendo que existe duas coisas. A mentira e a calúnia. E a crítica. Quando você é criticado, se isso for mudar a tua vida ou não. Agora, a calúnia, ela é uma afronta. Você vê uma afronta, você vê as pessoas te afrontando, você vê as pessoas te caluniando, e você vê a inverdade crescendo. Só que você não tem voz para combater, porque uma mentira muito bem contada e 1000 vezes falada, ela vira verdade. E as pessoas ouvem aquilo, reproduzem aquilo e falam, aquilo é verdade. Só que eu me vi num momento que eu não tinha voz para gritar e dizer assim, ó, isso é mentira. Quem iria ouvir, quem iria falar, quem que me iria ouvir que aquilo que eu estava falando era verdade e aquilo que as pessoas estavam dizendo era mentira? Então a gente chega num nível que você olha e você tem medo. Você sente medo. As vozes das pessoas, aquilo que as pessoas falam de você, dá medo no seu interior. Você sente medo daquilo. Você se sente acuado porque você realmente põe em dúvida o processo. Você põe em dúvida a promessa que Deus colocou. Você chega a dizer, será que foi Deus que me levantou? A única coisa que quebra tudo isso é Deus falando com você.